Oi, meu nome é Laísa, meu grupo ficou com as plantas antófitas e eu vou falar um pouco sobre os tecidos delas. Bom, assim como qualquer ser vivo, as plantas são formadas por células. O conjunto de células semelhantes e que exercem a mesma função é chamado de tecido, e nas plantas recebe a denominação de tecido vegetal. Assim como nos animais, as plantas possuem tecidos que revestem, sustentam e levam nutrientes para todo o corpo. Agora eu vou explicar cada um dos tecidos. Tem a epiderme vegetal, que esse tecido reveste todo o corpo da planta, sendo, portanto, o mais externo. Além de se relacionar com as mais variadas funções, nele encontramos, por exemplo, estruturas chamadas de estômatos, que estão relacionadas com as trocas gasosas. É na epiderme também que encontramos os tricomas, que funcionam na defesa contra os herbívoros e na proteção contra a perda de água exagerada. Tem a parênquima, que esse tecido faz parte do chamado sistema fundamental e é encontrado em todas as partes da planta. Sua função também são variadas, como preenchimento de alguns espaços, realização de fotossíntese e armazenamento de substâncias. A colênquima, que é um tecido do sistema fundamental também, e é bastante semelhante à parêmica, que diferencia-se principalmente pela espessura das paredes das suas células, e o colênquica apresenta como função principal dar sustentação às plantas que estão no início do desenvolvimento. A esclerêmica, que é um tecido pertencente ao sistema fundamental, e possui como função principal sustentar o corpo da planta adulta. É muito mais resistente que o colênquima, que geralmente suas células estão mortas na maturidade, uma vez que apresentam paredes celulares ricas em lignina, uma substância que garante resistência e que impede a troca de substâncias. Tem o xilema, que é um tecido chamado de complexo, porque ele apresenta diferentes tipos celulares e ele está relacionado com o transporte de substâncias e principalmente o transporte de águas e sais minerais, a chamada seiva bruta. E por último, o floema, que assim como o xilema é um tecido complexo e ele atua no transporte de substâncias também. Esse tecido é responsável pelo transporte de substâncias orgânicas, conhecida popularmente como seiva elaborada. Oi, meu nome é Laís e eu vou falar sobre as raízes das plantas antófitas. A principal função das raízes, como a gente já conhece, é a absorção dos nutrientes e também é responsável pela fixação do vegetal ao solo. Bom, as raízes elas são divididas em algumas partes, sendo ela a coifa, que protege o ápice das raízes contra o atrito e a transpiração excessiva, e também principalmente protege na zona lisa, o tecido meristemático. Tem a zona lisa de crescimento, que promove o crescimento da raiz, que é subterminal. A zona pilífera, que essa região da raiz tem como principais funções absorver a água e os nutrientes dissolvidos, que estão disponíveis no ambiente. Tem a zona de ramificação, que nessa parte da raiz que se formam as raízes secundárias. E por último, o cólon, que se trata de uma região de transição entre a raiz e o caule. Bom, e agora falando dos tipos de raízes, tem a raiz fasciculada, que é um conjunto de raízes finas que pertence a um único ponto, ou seja, tem um eixo principal, e todos possuem a mesma espessura e o mesmo comprimento, o que não dá para diferir o eixo principal das raízes secundárias. Tem as raízes respiratórias, que também são conhecidas como pneumatóforos. Esse tipo de raiz é encontrado em locais alagadiços, em que os solos são pobres em oxigênio. Tem as raízes aéreas, elas se desenvolvem em algum tipo de suporte e podem ser encontradas em plantas epífitas, que vivem sobre outros vegetais, assim como as orquídeas. Tem a raiz pivotante, também chamada de raiz axial. Esse tipo de raiz se caracteriza por apresentar uma raiz principal. Tem as raízes escórias, também chamadas de raízes suporte. A principal função desse tipo de raiz é aumentar a sustentação da planta. Tem as raízes estranguladoras, que essas raízes acabam abraçando o tronco da árvore, que lhe serviu de suporte e acaba matando por estrangulamento, por isso o nome.
E por último, as raízes aquáticas, que como o próprio nome já diz, essa raiz se desenvolve em plantas aquáticas e a sua função não é de fixar a planta, mas sim apenas absorver os nutrientes flutuantes. E é isso, obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Laila Samira, da Estética 2, número 21, e eu fiquei de falar sobre os tipos de caules das plantas antófitas. O caule é a parte da planta com a função de sustentação e condição de substâncias. Eles podem apresentar uma diversidade de formas, por isso eles são classificados em aéreos, subterrâneos e aquáticos. Os caules aéreos podem ser de seguintes tipos. O tronco é um tipo de caule aéreo ereto, um dos mais comuns que existem. Ele apresenta estrutura cilíndrica, que pode ter ramificações e é mais comum em árvores de grande e médio porte, né? Médio porte e grande porte. É o tipo de caule característico das grandes árvores. Tá aí o exemplo mostrando para vocês. A arte também é um tipo de caule aéreo e ereto. Apresenta estrutura mole e frágil, com coloração esverdeada. O exemplo mais típico é esse daí que vai aparecer para vocês, que é o caule das couves e também de algumas ervas. O colmo é um caule aéreo e sua principal característica é a presença de nós e entre nós, ocos como no bambu ou preenchidos, a exemplo da cana-de-açúcar, que é o que é o bambu, a cana-de-açúcar é preenchida. Tem também o estipe. O estipe é um caule ereto, rígido e longo. Em geral, ele não se ramifica e as folhas sempre surgem no seu ápice, na altura. Tá lá em cima as folhas. As palmeiras são exemplos clássicos de plantas com caule de tipo estipe. Tá para vocês as palmeiras que tem um tronco do tipo estipe. E também existem os risóforos. O risóforo é um tipo de caule aéreo que tem como característica principal o geotropismo positivo, crescendo em direção ao solo no mesmo sentido da gravidade. Essa condição favorece o surgimento de raízes adventícias importantes para o desenvolvimento de plantas no mangue. Essas plantas no mangue têm essa característica de ser geotropismo e ter esse nome bem estranho, né? Risóforo. As plantas de mangue têm esse nome de caule, risóforo. E os caules subterrâneos, né? Os caules também podem se desenvolver de forma subterrânea. E um exemplo de caule subterrâneo é os rizomas. Os rizomas são caules subterrâneos que crescem de forma horizontal e podem se ramificar. Eles apresentam gemas, de onde surgem as brotações para dar origem a novas plantas. Os rizomas são encontrados nas bananeiras, gengibres e samambaias. Tá, é um exemplo, para vocês vai passar aí. E tem também os tubérculos. Os tubérculos são caules subterrâneos que acumulam substâncias de reserva energética. Por isso, muitas vezes, os tubérculos são comestíveis, que é o exemplo da batata, do inhame, do cará. Na superfície dos tubérculos também são encontradas as gemas, as quais podem originar novas plantas. Os bulbos são caules e folhas subterrâneas que podem armazenar substâncias de reserva. No caso, o caule apresenta uma forma achatada, sendo chamado de prato, enquanto as suas folhas são suculentas e armazenam as substâncias. É o exemplo aí da cebola, né? Que tem para vocês. E também eu tenho um exemplo do alho. Aí os caules aquáticos são os que se desenvolvem dentro da água, apresentando estruturas diferenciadas para armazenamento de ar, permitindo que a planta flutue. São exemplos de caules aquáticos os encontrados na Vitória Régia, Ágape e Elódia. Vou botar a foto para vocês verem. E as adaptações caulinares. Os caules também apresentam alguns tipos de adaptações que auxiliam no estabelecimento das plantas aos diferentes ambientes. Os cladódios auxiliam na realização da fotossíntese e armazenamento de água. É comum em plantas de clima seco, como os cactos. Tá aí a fotozinha do cacto para vocês. Eles consistem em caules aéreos verdes e surgem em plantas que perdem suas folhas para evitar a perda de água. Nesse caso, os cladódios assumem o aspecto de folha.
As gavinhas são ramos em forma de espiral, que auxiliam no suporte e fixação de plantas trepadeiras em um determinado suporte. Elas são encontradas nas videiras, maracujás, e a gente geralmente vê mesmo nessas trepadeiras, as plantinhas que nascem as ramificações e vão se enganchando nas coisas, e é isso. Os espinhos são estruturas resistentes, afiadas e que não realizam fotossíntese. Eles servem como proteção para as plantas e são difíceis de serem removidos. Encontramos espinhos, por exemplo, nas laranjeiras, limoeiros e cactos. E é isso. Bom, eu vou falar os tipos de folhas, mas antes de falar os tipos, eu vou falar as partes das folhas para a gente entender melhor. Bom, o limbo é a parte achatada da folha com forma de lâmina, que é considerada a parte da folha propriamente falando. Tem o pecíolo, que é uma haste que prende a folha ao caule e ao ramo, que é para deixar mais firme. Tem a estípula, que é uma pequena parte que protege o pecíolo. E tem a bainha, que é a parte inferior da folha que protege a estípula. Agora eu vou falar os tipos de folhas. Tem as folhas completas e as incompletas. As folhas completas, como vimos, tem o limbo, o pecíolo e a bainha. Já as folhas incompletas, elas não têm nenhum dos três. Como a primeira imagem tem essa folha não tem a bainha. A segunda, essa folha não tem o pecíolo, que é vamos dizer que é o capinho, E a terceira imagem a folha não tem nem bainha e nem o pecíolo. Temos as folhas simples, que elas têm apenas um limbo, que são as mais comuns. Temos as folhas compostas, que o limbo ele é dividido, e nessa divisão surgem os folíolos. E os folíolos são pequenas folhas que nascem de um mesmo pecíolo. De acordo com a botânica, as folhas podem ser classificadas de duas formas, de acordo com o limbo, que são as folhas simples, ou pela disposição dos folíolos, que são as folhas compostas. Assim, temos as imparípenas, que o seu número de folíolos é ímpar, como o trevo de 3 folhas, e também temos as parípenas, que o seu número de folíolos é par, como o trevo de 4 folhas. Temos as palmadas ou digitadas, que todos os folíolos surgem de um mesmo pecíolo, como as samambaias. E também temos as recompostas, que os folíolos são divididos em outros folíolos, como as bipinuladas. No interior das folhas, que são as ramificações que vemos no limbo, que são linhazinhas que tem no limbo, são tipo veias, parecem veias. E de acordo com o número de nervuras e a sua forma, as folhas podem ser classificadas em uninervia, que são folhas que têm uma nervura, como a palmeira. A paralelinérvia, que tem várias nervuras distribuídas de forma paralela, como a folha do milho. E a pepinévia, que tem uma nervura principal de onde surgem outras nervuras, como as folhas da rosa, que como dá para ver, no meio da folha tem uma nervura, bem no meio tem uma nervura, e do lado dela tem outras nervuras, são as nervuras secundárias. E as folhas das rosas são literalmente as folhas, não as pétalas da rosa, tá?